Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pode Crer Podcast. Estamos aqui hoje com a presença super especial de alguém que eu amo muito. E ao meu lado está ele que não é o cara, mas é o amigo do cara que eu tenho o prazer e a honra de estar presente ao lado dele em quase todos os podcasts. Seja bem-vindo, Denilson Sigoli Júnior. As honras é sua. Valeu, Jefão. Pessoal que está nos acompanhando, seja bem-vindo, né? Já dá o like, Dá um like, curte, compartilha, manda pra todo mundo. e se inscreve no canal, que a gente precisa aumentar o número de inscritos, né? É isso aí. E é isso aí, tem vinheta? Artuzão, roda a vinheta pra nós, por favor. E é isso aí, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. A gente está gravando hoje um episódio muito especial, né? A gente está aí no meio da nossa conferência Compaixão. Conferência que começou na sexta-feira, dia de ontem. E esse episódio vai ao ar na próxima segunda, né? Vocês vão acompanhar a gente. Mas a gente está saindo aí de um tempo nessa conferência que o Senhor tem abençoado muito as nossas vidas, né? E a gente tem a honra, né, Jefão, de receber aqui no podcast, Pode Crer Podcast, Exatamente. né? Podcast do nosso Ministério Detox. E é a primeira vez, eu acho que dele aqui com a gente. Exatamente. Então, Demorou, mas chegou. demorou, mas chegou. O homem mais temido do Arena Detox. Mais temido. Carrasco dos carrascos. O carrasco, o rei dos carrascos. Então, sem mais delongas, Léo Brits. Seja muito bem-vindo, meu Fala, meus irmão. brothers. É nóis. Tamo junto, brother. Já Artuzão ali na câmera, eu fico muito honrado, né, em estar aqui. Primeiro, para começar, que a gente combinou a camisa e o Siglo já não veio. Ué, ele esqueceu, ele acorda dormindo, né, cara? É difícil. E de verdade, é um prazer estar aqui com vocês, né? A gente Massa. acompanha e a gente que fica aí por trás, Nos né, backstages. dessa engrenagem toda. Então a gente Sim. sabe o trabalho que é produzir isso daqui, como que foi difícil montar tudo isso, e estar aqui para mim é uma honra. A gente aprende que servir é uma honra. É. Né? Verdade. Então eu me sinto honrado em estar aqui com vocês hoje aqui nesse bate-papo, né? E o Léo, ele faz parte, né? Porque, cara, ele já subiu aqui no forro, já passou cabo, Léo então... faz tudo, né? Ele é o nosso... Acabou a água. É tudo, Léo, tudo. né? E Cara, Acabou a internet. Léo. Aproveitando aqui, né, Jefão, a oportunidade, não sei se já agradeceram, né? Mas a gente estava com Sim. um problema gigante de internet nossa, aqui. foi complicado. E aí eu entrei em contato com o Vascão. Vascão, obrigado aí. Vasco, nós te amamos, Vasco, muito obrigado, Que dia meu que você irmão. vai vir aqui, Vasco? Trazer ele aqui, hein? E aí ele fez aí para nós, cedeu a internet, Sim. nos abençoou com a internet, a gente só cedeu equipamento e tá aí rodando 100%. Não, Show de bola. top demais. E ficou muito bom, né? Recomendamos muito. E um ponto legal que você falou, né, Léo, é que é a questão do serviço. A gente sempre Sim. fala aqui, né, no podcast, desde lá do início, né, Sim, que na verdade é um privilégio, né, cara? Privilégio. É um privilégio você poder servir. E o reino é serviço. exatamente. Tudo. O reino, ele tem um senhor, mas esse senhor, ele também trabalha, né? Exatamente. Então, a gente vê lá quando Jesus, ele vai lavar os pés dos discípulos, né? E ali ele está ensinando sobre o serviço, sobre você se entregar, né? Você exatamente. fazer além das suas capacidades, né? Eu até comento isso lá na célula, que, tipo assim, Deus, né? Ele veio mostrar um rei diferente que o povo não esperava. Nessa parte do servir. Né? Exatamente. Veio quebrando tudo aquilo, né? Que os reinados tinham naquela época, né? E Jesus chega e fala, hoje eu vou apresentar para vocês um reino diferente. Aonde, para você ser o maior, você tem que servir. Né? E isso é algo que Jesus passou para nós, né? Você pode olhar na igreja o tempo todo, né? É servidão. Todo mundo servindo. Né? Nós falamos aí a logística dos encontros, por exemplo. Nossa, Quantos dias nós começamos? Correria. Antes aí, 10, 15 dias antes. Né? A mão na massa mesmo ali, 20 dias. 20 Você já dias. começa aqui a organizar, correr. E tem que estar disposto. Por quê? Porque vai ocupar o teu tempo. Né? E se você não abrir mão, não tem como você servir. Eu falo por mim mesmo. Você tem essa revelação de que para você estar no reino de Deus, você tem que servir, cara, não faz sentido. Né? E muitas vezes acontece, eu até comentei aqui no outro encontro, né?
Às vezes a pessoa fala, pô, por que eu vou me dispor a servir? Eu sei que o Jefão vai estar lá, eu sei que o Siglo vai estar lá, eu sei que o Arthur vai estar lá, vou ficar em casa de boa. Ficar de boa. Então, isso daí é algo que vem de Deus também. A revelação de você servir, né? E é tanto que quando você para ver, você vai ver que vai ser as mesmas pessoas aí se dispondo, se desdobrando, né? Mas graças a Deus ele está trazendo mais gente Cada aí pra, dia mais. né, englobar com nós aí. Mas é interessante, né? É que o ponto central é que, por mais que a gente foque, às vezes, no serviço, não tem nada a ver com o serviço. Tem a ver que enquanto você vai servindo, o Senhor vai trabalhando, né, no seu interior, né? É o tempo todo. Não é só trabalhar. Ah, não, eu vou lá servir e tal, que eu acho muito legal. Outra vez o Herbert fala, não é porque você se inscreve pra lá que você vai trabalhar. Não, você vai se inscrever pra trabalhar, mas vai sentar e vai participar também. E vai receber cara, a igual. gente trabalha tanto, cansa muito. Normalmente o pós-arena, os pós-encontro, a gente sai morto. É 2 dias ali que todo mundo ficou offline no WhatsApp. Mas, cara, passa 2, 3 dias, pô, queremos outro de novo, porque é algo tão gostoso, a gente é tão cheio, passa os perrengues, passa umas raivas, mas é algo maravilhoso. E servir é muito gostoso, bicho, é algo top. É um ponto central também da nossa caminhada, né? Além de você servir, amar o próximo, se dedicar, fazer, né? Vem como uma parte aí que você Sim. tem que ter o exercício, né? E nós vemos hoje aí com o nosso novo, vamos dizer assim, slogan desse ano, né? Sim, Cada jovem aí um líder de jovem. líder. Então, para isso, você tem que entender que você também tem que servir. Exatamente. Não tem como, né? Não. E é difícil, né? Você parar e falar. Digamos assim, olhando é fácil, mas você colocar em prática o servir é difícil, É né? difícil. Ontem lá, nós estamos na conferência, o irmão citou algo interessante, né? Ele falou bem assim, às vezes, né, você não tem dinheiro, né, para ofertar, para você trabalhar, né? Foi o irmão Wagner. Mas só que você tem o quê? Seu serviço, o Tempo. seu dom, né? Então você tem que servir e ajudar com aquilo que você pode. Exatamente. Cara, é tipo engraçado isso, porque a gente às vezes pensa que a gente não tem nada, né? Tem essa mentalidade de vitimismo, de orfandade, né? Que a gente sempre fala. Mas é igual quando Elias, ele chega pra viúva, ele pergunta pra ela, o que você tem? Ela fala assim, eu não tenho nada, só um pouco de azeite. Então, quer dizer, você tem nada ou você tem um pouco de azeite? Decide. Então não é nada. Mas isso é um ponto interessante, porque nós olhamos para nós e nós vemos que nós somos incapazes. Você fala, puxa, mas eu não sou capaz, né? Por que eu? Sendo que tem pessoas bem mais capacitadas do que eu. Mas não é isso, né? Aí você percebe que Deus olha de uma forma diferente. É o pouco que você tem, o pouquinho do azeite que vai fazer a diferença. É um outro exemplo, né? É o pouquinho do peixinho que tem que vai alimentar a multidão. Mas assim, eu vejo também que é tudo um progresso. À medida que você vai se dedicando, né, Deus ele vai te levando também para pontos maiores. Você pode ver que nós estamos numa onda incrível. Sim. Né? Deus está usando muita gente, transformando a vida de muita gente. E aqueles que resolveram não se dedicar tanto, vai experimentar o quê? À medida que ele está se dispondo. Exatamente. E aqueles que realmente vão lá de mergulho de cabeça e estão experimentando outra vibe, né? Então Deus ele faz isso também. Pode transformar, todos pode, mas à medida que você vai se dedicando, ele vai transformando também. Eu ouvi um irmão uma vez comentando algo nessa situação. Por que Deus... eu vou citar a gente aqui. Por que vocês estão aí, tem que assistir eu e o Denilson aqui no podcast falando, com as vozes de taquara rachada, chato pra caramba? Porque você não se dispôs, você faz muito melhor do que a gente. Mas é a gente que tá por aqui. Então, minha vontade era, opa, pode sentar aqui. Mas enquanto a pessoa que faz melhor não se dispõe, Deus vai usar as pessoas que estão ali se dispondo. Então... Você citou um outro ponto interessante, e aí a gente vê que agora, né, nós estamos colocando em prática isso. Sim. Você pode ver, o Jefão já tem outras pessoas já treinando, mas ó, igual ele falou aí, colocar mais gente para anunciar aqui o podcast, né, dividir aí serviço. E a gente vê que em outras áreas também já estão levantando outros ali, com certeza, preparando. Eu falo do exemplo do encontro, momento esperado de todos, né? Que é a parte do caça-tesouro. Né? A gente já fez o quê? Dividiu,
Por quê? Porque é uma brincadeira que exige aí muito tempo de preparação. Exatamente. A gente falou, não, já vamos dividir para alguns, você já fica responsável por isso, isso e isso. Por quê? Porque é para realmente treinar. E para realmente a pessoa se dispor, né? E igual você falou aí, no próximo que já esteja outros à frente. Oh. Ficar só ali no backstage, só ajudando, né? e tal. Porque esse é o objetivo, né? Você realmente colocar pessoas para trabalhar e servir. Né? E o seu esquema do que você comentou aí do slogan, né? Cada jovem líder de jovem. Ah, não. Você é líder de jovem, cruzei os braços, tô de boa. Cara, eu li no livro do Theo. Esqueci o nome. Não, aquele que eu trouxe. Next Level. E ele fala: conforme aumenta o seu encargo, vamos dizer assim, mais trabalho você vai ter. Ah, não, eu preciso chegar a ser líder, que aí eu vou ficar mais tranquilo. Não, eu vou liderar então 20 células, que aí eu levanto um discipulador dessa célula e fico tranquilo. Não, meu amigo, com mais liderança, mais trabalho, mais coisa para fazer. Mas é algo que Deus vai suprir você. Então, assim, você vai se dispor, mas vai chegar a hora que Deus vai suprir você e falar: agora é só a hora de relaxar. O que a gente vê normalmente, né? E essa é uma grande dificuldade. Eu vejo muito assim, às vezes as pessoas veem, por exemplo, a gente tá aqui, igual o Jefferson falou, né? A gente tá trabalhando, a gente tá servindo. E já vieram questionar a mim, vieram questionar outras pessoas, por exemplo, assim: ah, mas o detox é fechado, a gente não pode... Não, que é aberto. Todo mundo que esteja disponível, porque precisa estar disponível. Primeira todo mundo coisa. Está disponível, né? Como você falou, tem pessoas que têm outras prioridades, mas tem que estar disponível. Quem quiser estar disponível para servir o reino, então já está escalado, assim, não precisa ter alguém que fala assim, vai lá e tudo mais. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas querem apenas o lugar de destaque. Né? Ou o lugar de chefia. Né? Então, assim, o líder, ele não é aquele que dá ordens, mas ele é o primeiro que se submete. É verdade. Né? Exatamente. Então, a gente precisa entender que o serviço, ele passa por um entendimento a respeito da submissão. Né? Então, o que diferencia, por exemplo, o nosso andar cristão do mundo? Porque o mundo, ele crê em Jesus. O mundo, ele crê em Deus. Sabe que existe. Sabe que existe, né? Mas ele não se submete àquilo que Deus propõe. A diferença nossa, como cristãos, é que a gente submete. E no reino, é da mesma forma. No reino, a gente precisa se submeter. E muitas vezes as pessoas não querem estar só... não, se não for para mim liderar, se não for para mim dar ordem ali, nem que seja ser o chefe da limpeza. Não tá bom, né? E a gente sabe que não pode ser assim. É interessante tocar nesse ponto aí. Eu lembro da conferência do ano passado lá, que nós fizemos as oficinas do Detox, né? E aí, o que o pessoal... Aí a gente citou lá, né? Se você tá procurando holofote, não é isso. O que muitos realmente você falou é holofote, né? Você quer... não, peraí, foca em mim, né? Mas a questão, ela não é essa. Igual eu falei aqui, às vezes vocês estão sentados aqui, as pessoas vão olhar eles de novo, né? Mas o que acontece? Se você for reparar, não sabe o bastidores por trás, né? Igual o chefão falou. Para tudo estar funcionando aqui, alguém teve que vir e colocar a mão na massa. Exatamente. Teve holofote? Não teve. Por quê? Porque é em bastidores. Ninguém sabe. Né? Um exemplo, falou o Sigurd, a gente já tá precisando pintar a parede lá, cara, bora, fim de semana. A gente vem aqui, pinta, você faz um serviço, sobe no forro, passa fio e tudo, deixa tudo organizado, a gente se abraça um outro, se despede e vai embora. Exatamente. Né? Então, isso não tem holofote. E às vezes a pessoa fala, eu quero estar à frente, mas para ter isso, eu falo, não vai ter aqui. Né? Por quê? Porque a gente entende que não é isso. Entende que é servindo a Deus. Eu vou dar um testemunho rápido. Quando o Herbert falou comigo sobre a bateria, nessa questão de estar à frente, eu falei, rápido não, pode delongar aí, falei vai embora. Falei, Herbert, você tem problema.
Falei, bateria em Rondônia, cara? Não que ele não tenha, mas eu entendi. E aí, tipo assim... Não, e você tem uma baita experiência Né? também, já tinha uma baita Um bateria, TI né? que toca muita Quantos bateria. anos de bateria você tinha, Não, né? vamos contar ser sobre sincero. isso, né? Eu falei assim, primeiro, eu falei, esse cara é doido, falar comigo. Logo eu. Eu nunca gostei muito do tipo de bateria, cara. Eu falei, meu Deus do céu. E quando eu cheguei e contei pra Melissa, ela deu risada, né? Ela falou, Deus, ele usa de uma forma diferente. Cara. E aí, eu me lembrei muito da passagem de Jonas. Falei, cara, eu preciso dar uma desculpa pro Herbert. Eu falei, eu não quero estar nisso, entendeu? Porque eu falei, não tem nada a ver. E aí é interessante que eu tava em casa, e aí, por que eu lembrei de Jonas? Porque Deus me lembrou de Jonas. Eu tava fugindo. E ele falou, o que você vai fazer para fugir de novo? Ele falou, não é aquilo que você sabe. É sobre se dispor. E aí, interessante que eu conversei com ela. Falei, meu bem, a gente vai entrar nesse à frente aí, mas é um desafio. Por que é um desafio para mim? Falei, porque eu ia ter que abrir mão de todos os sábados, se dispor de todos os sábados, correr atrás, conversar né, e organizar. E isso tudo, se você se dispor, leva tempo. Sim. E aí, mas eu entendi que não é questão, não é pro detox, não é pra igreja, é para Deus. Quando a pessoa entender que ela tá à frente e o dispor dela vai ser para Deus, é aquilo que a Maria falou ontem lá, né? Se você tá ali ministrando e você tá querendo ser o centro, tá errado. Se você tá buscando e fazendo isso e você é o centro, tá errado. Né? Você tem que entender que quem tem que ser o centro é Deus. E essa é a dificuldade que o pessoal tem, né? É isso que você falou. Peraí, se eu não vou liderar e vou ser reconhecido, nem me chama. Nem né? me chama. E esse é uma ideologia que ela vem implantada sobre liderança de mundo, né? Porque assim, a liderança lá no mundo ela é reconhecida. Cargo de chefia é reconhecimento. E quando você chega aqui dentro, cai assim, fala eu quero, as asas cortam e a pessoa às vezes se frustra com isso. Fala, poxa, por que eu vou estar lá se... Né, ninguém nem lembra de exemplo, mim. Né? Lá no culto lá, alguém vai subir e falar, gente, ó, eu quero agradecer hoje aí, né, o Jefão, ó, o cara aqui, né, o líder responsável pelo marketing da igreja, hoje não, você não vai ver isso, porque você entender que servir é mais que isso. Exatamente. E assim, né, você falou aí, eu tava pensando aqui, cara, quando a gente vê o holofote, a gente não vê o que acontece, o trabalho nos bastidores, Nossa. né? E o trabalho nos bastidores é quase que 90% do tempo. 90%. O holofote é 10 segundos. É uma parte pequena, né? Então, e assim, eu vou até falar aqui para quem está nos ouvindo, né? A gente precisa ter o entendimento de que quando a gente está em comunhão, servindo, a gente é mais edificado do que quando a gente está em evidência. Exatamente. Assim, né? Porque o trabalho no bastidor, o trabalho de você estar em comunhão, você está sendo forjado, você está aprendendo. Que é quase que como um discipulado. Né? É certeza. É quase como um discipulado. Você está trabalhando, fazendo, limpando a quadra, ajeitando aqui tudo que precisa fazer, igual o serviço que a gente teve aqui na semana do Arena, foi incrível. Puxado. Né? Mas a gente vê poucos irmãos, né? A gente sabe que mesmos, né? A gente sabe que todo mundo tem trabalho, tem as suas atividades, mas assim, todo mundo tem. Até quem estava aqui, né? Então, será que a gente não tem essa noção, né? E aí, só para dar um exemplo aqui, desculpa, talvez eu tô até falando muito, mas eu acho que a ideia o podcast é para isso mesmo, para falar bastante. Por isso que a gente chamou você. Tá bom. Cara, essa semana eu ouvi o pastor Paul Washer, ele falando algo, eu achei assim fantástico. O que ele falou? Ele contou uma história que ele estava como missionário, né? Foi para uma viagem missionária, assim, queria ficar um bom tempo no Peru. E ele estava no Peru e naquela época as pessoas se falavam por e-mail e carta, né? Não tinha. Aí ele recebeu um e-mail de um irmão, falou assim: pastor, era um jovem. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus.
completamente, eu quero deixar tudo, eu quero entregar 100% para mim ser missionário. Né? Aí o pastor, ele respondeu já, falou assim, mas vem cá, você me explica melhor. Aí ele falou, não, porque eu quero ser missionário, eu quero entregar a vida completamente, eu quero servir ao Senhor completamente. Aí ele perguntou de novo, mas como é que tá a sua vida com Deus? Não, pastor, eu quero entregar, o senhor não está entendendo. Eu quero entregar, eu quero servir 100%. Aí o pastor falou assim, irmão, é o seguinte, Deus não precisa de você para fazer a obra. Deus, as pessoas que estão no campo de missionário, elas também não precisam de você. As pessoas que estão no campo de missionário, elas precisam de Deus. Então, se você não for estudar, se você não for se preparar, se capacitar, se encher de Deus, conhecendo a Bíblia, tendo comunhão com o Espírito Santo, vivendo em santidade, o que você vai fazer no campo missionário, né? Nada. E todo cristão, ele é um missionário. Sim. O tempo todo. Né? Todo cristão é um missionário. Se o cristão não for um missionário, ele está vivendo o evangelho errado. Tá errado. Né? Então, as pessoas, no fundo, elas não precisam do nosso serviço, do nosso trabalho, do que a gente está fazendo. Elas precisam de Deus, né? É isso que eu ia falar. Justamente. E aí, se você parar para ver nessa parte de missão, né? O ato de você vir aqui, você percebe aí, né, já que a gente usou os encontros como exemplo, Sim. quando antecede os encontros, cada um recebe missão. Por quê? Porque você, igual você falou, é um missionário e a você foi com essa parte. E, um exemplo, apesar de estar aqui no meio da garotada aqui mexendo aqui na tecnologia, entendo um pouco isso e aquilo, eu sei que existe alguém que foi escolhido para essa missão. Então, tipo assim, eu não vou, né, me intrometer lá, porque esse é mais capacitado do que eu. Mas se Deus mandar, você também tem que ir lá. Com certeza. Um exemplo dessa questão de você estar preparado para servir a qualquer momento, durante a multiplicação de pães ali, de peixe, você acha que Jesus foi escolhendo as pessoas para servir? Ou Deus, né, no ato ali, cara, manifestou-se a vontade de servir? Ou você acha que foi só Jesus que distribuiu o pãozinho para todo mundo? Não, a quantidade de gente. Era muita gente. As pessoas entenderam na hora do serviço, falaram, vou me dispor e vou ajudar a servir. E é dessa forma. E a gente às vezes tem essa dificuldade de entender o momento, falar, eu vou me dispor a servir. Igual eu falei, que desculpa que eu vou dar para não estar servindo nessa questão do bateria. E você falou aí, e às vezes a gente coloca desculpa, e realmente é desculpa. Sim. Eu falo por mim, meu Deus, quantas desculpas. Não vou porque, tô cansado, tem faculdade, tem isso, tem aquilo. Tô estudando. E eu vou falar, um ponto crucial, um dia eu e a Meia, a gente entendeu. Nossas desculpas eram o quê? Os filhos. Poxa, como é difícil, né? Como é difícil você sair de casa com 2 filhos pequenos. Uma logística tremenda, e aí ela falou... É não. Né? Vou descobrir. Tem o Jefão. Vou descobrir. Ele vai entender o que eu tô falando. Mas assim, era desculpas. Nós estávamos errados. Né? Não participando de conferência, não participando de encontro. Por quê? Porque a gente arrumava essa desculpa. Até o ponto que a gente colocou um ponto final nisso. Para se dispor. E, independente, né? A gente, é difícil mesmo, mas a gente está lá. Um cuidando de um, outro ajudando. Por quê? Porque a gente entende que a gente tem que estar junto. Você tem que servir da maneira que Deus te escolheu e você tem que estar ali disposto. E vai passando também esse legado para as crianças, né? No caso, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então, tá ali. Eu lembro quando eu era mais menino que eu era pequeno? Bem pequeno. Não era tão pequeno não, mas eu era mais menino. E, cara, tudo que o pai e a mãe ia, tava colado, né? Sempre tava junto com eles e normalmente dormia. O menino vai fazer o que vai dormir. E um dia eu dormi, cara. Dormi no primeiro banco da igreja. No ombro do chefe, no ombro do Irani. E ele deixou eu dormir a administração toda, mas no final ele fez eu acordar. E, cara, isso me marcou, porque assim, em casa, depois ele brincou com meu pai e a mãe, mas é muito melhor que durma ali do que ao invés da criança dormir ali, ela vai dormir em casa e aí todo mundo vai dormir em casa.
Então os 4 deixou de estar naquele local. Dois mais velhos servindo, no seu caso servindo, e os outros brincando, criando convivência com as crianças que estão ali, amando aquele lugar, estando naquele lugar, aprendendo a amar aquele lugar. Então é algo que a gente tem, não tem como ficar dando desculpa. Eu acho que uma lição da célula semana passada falou alguma coisa sobre questão de comunhão, né? Servir na igreja. Uhum. Né? E é interessante que nós nem combinou, né? A gente tá falando sobre servir, né? Lição passada. E um ponto interessante é sobre a importância de você estar inserido em algum serviço na igreja. Sim. Eu citei o exemplo, eu falei, se você pega uma churrasqueira e lá as brasas estão a vivo uma com a outra, se você pegar um e tirar o tempo dela de vida ali, Rapidinho. Falei, mas se você colocar ali elas juntas com o outro, no outro dia, amanhã ainda, elas vão estar quentes. E conforme mais você colocar, mais... E aí eu entendi ali no... Por quê? Cara, se você tá na igreja, se você tá, né, inserido em envolvido no reino, você vai ter que servir em algum ponto. Ô, Léo, e eu queria, cara, fazer uma pergunta aqui pra você. A gente conhece você, cara, pô, já tem um tempinho, né? Tem alguns anos aí. Mas eu vou te fazer uma pergunta. O Léo Brits, antes de Cristo, antes de Jesus, em algum momento, assim, da sua vida, antes de Jesus, passou na sua cabeça, assim, que um dia você estaria inserido em uma igreja, servindo essa igreja, cara? Nunca passou pela minha cabeça de forma alguma. Se eu te contar a maneira que eu fui, eu nunca tinha entrado em nenhuma igreja. Nenhuma. Certa vez, eu estava passando pela Avenida Capitão Silvio aqui, de bike, e estou escutando o movimento, o som e tal, e era um culto. E vocês lembram que o culto de sábado começava às 6 horas. 6 horas da tarde. E aí, vi gente chegando e falei, tá tendo alguma festa aqui. É aqui que eu entro. De bike, chinelo... Você tinha que idade? Eu tinha 13 anos. 13 anos. Só que ali não, né? Você só participou mesmo. Entrei ali, eu tava de bermuda, de chinelo, né? Eu andava meio maloqueiro, né? Bonézão pra trás, cabeludo. Era aquela coisa bonita de se ver. Depois eu mando uma foto pra galera dar uma olhada no grupo lá. E entrei e participei daquele. Só que, pro meu segredo, ou pra minha surpresa, na verdade, não era festa, era um culto. Só que algo já me marcou ali. Porque, via de regra, as igrejas têm aí, né, o seu estilo de roupa para você chegar e entrar e sentar e assistir um culto. Você Quando só eu cheguei, chegou... entrei, eu não me recordo quem me recepcionou, mas falou, entra e senta no... Eu tava de bermuda, de chinelo, falei, e sentei. E aí Ninguém reclamou. E era um culto. E aí eu levantei e fui com aquilo na cabeça, fui embora pra cá. Eu falei, cara, como que uma igreja aceita um cara de chinelo, de bermuda, camisa e todo largado, né? E fui embora. Um ano depois, né? Eu tive esse encontro com Deus também na igreja. Quem fez a oração comigo foi o Jair ainda. E assim, nunca passou pela minha cabeça que um dia eu ia estar dentro da igreja. Que um dia eu ia passar, né? Você estar inserido em algo. Por quê? Porque a minha vida e até isso foi uma vida meio conturbada. A minha família desestruturada, confusão, briga. A gente tinha problemas direto. A minha mãe sofreu muito comigo e com meu irmão Zé, o Paraguai. E assim, a gente era muito... Nós éramos muito próximos quando pequeno. Depois que chegou a idade, a gente se perdeu ali e a gente chegou até a tentar matar um ao outro de tão estruturado que era a nossa família. E foi nesse inteirinho aí que... Né, e como eu vim de um bairro carente da cidade, e aí lá era muita confusão, isso e aquilo, e o dia que eu comecei a caminhar, o povo até zoava, falar, não, é fogo de palha, né? Por quê? Porque você tá saindo de um lugar onde não tem esse negócio de igreja. Lá não existia, lá tinha aquelas igrejas próximas assim, você escutava a gritaria a 30 km de distância, mas que nunca foi lá na porta da tua casa. Ou, tudo bom com você? Eu vim te apresentar algo diferente aqui. Né? E isso é algo que eu admiro nessa igreja. Não a seletividade. Né? Você chegou ali com o teu cabelo cortado, raspadão, vermelho, igual eu tinha moicano, aceito.
você tá aceito. E a partir daqui começa um processo de transformação. E eu não imaginava que um dia eu ia estar dentro de uma igreja. Caramba, é incrível, né? O que o Senhor faz, né? Porque eu imagino assim, eu tive a oportunidade de conhecer você mais ou menos naquela época, né, cara? Sim. E vou falar a verdade pra você, velho. Eu tinha medo de Vou você, até mano. tomar água. Não, na moral, velho, eu tinha medo de você, cara. O Léo, ele era muito embaçado, cara. Você não tem ideia. É interessante nesses encontros. Eu até comentei isso com o pessoal. Eu fico sentado na arquibancada olhando os mais problemáticos. Eu marco, quem aí? Você já vai lembrar de camiseta do Barcelona, eu esqueci o nome dele. Né? A bênção. Aí, de verdade, eu olho pra eles e falo, cara, é eu. Eu era daquele jeito. Eu lembro do primeiro encontro que eu participei aqui na igreja. As cadeiras aqui do Detox aqui era tudo de madeira. E eu tô sentado ali e a galera olhando pra mim. Por quê? Porque eu tava de cabelo vermelho na época. E aí. Cara fechada. Cara fechada demais. Embaçado. A Melissa me conhecia nesse tempo também. Cara fechada, ela tinha medo de mim também. Né? E você vê como é que Deus transforma, né? E aí eu lembro que eu cheguei. O pessoal que tava olhando pra mim, aí eu cheguei neles de um jeito bem. Falei, que aí? Vocês perderam o que na minha cara? Dentro do encontro da igreja. E já queria brigar ali. Ô, louco. Aí quem não deixou ainda, você vai lembrar, o DI falou, não, rapaz, senta lá, fica tranquilo. Eu falei, não, vamos quebrar todo mundo na porrada aqui. Já queria ligar pro restante da galera vir pra cá. Caramba. Pra gangue subir. Era desse jeito, cara, né? Mas o Sigurd falou algo interessante. Cara fechado o tempo todo. Era assim, né? O Zé falava, cara, o Zé, ele tinha medo, né? Era um período tão conturbado na nossa família, um período assim onde o diabo conseguiu fazer muitas coisas mesmo, até um dia a gente colocar um ponto final, tanto que eu e o Emerson nós brigávamos assim, e às vezes ia dormir na casa de um outro colega dele, né? Eu vou falar aqui, mas é algo que eu não me orgulho. Eu lembro que um dia, de verdade, eu comprei uma faca e falava pra minha mãe, é com essa daqui que eu vou pôr fim na vida do meu irmão. Só para você ter uma noção como que é. Caramba. E aí minha mãe chorava, cara. Eu vi minha mãe chorando, ajoelhando e pedindo, pelo amor de Deus, né? Não mata o seu irmão. Ou não faz isso e aquilo. Minha mãe escondia as facas de casa. Então você consegue entender como que... E eu agradeço muito a minha mãe também. Mas mediante esse tempo todo, uma pessoa que sempre esteve do nosso lado ali, apoiando. E posterior a isso, como reconquistar? Eu lembro do testemunho do pastor que vinha no encontro junto com o Daniel. Aquele que canta, o cantor, que conta Minha Família no Seu Altar. O do joelhinho, não é? Não. Ele canta a música Minha Família no Seu Altar. O sonho que eu mais quero realizar. Agora eu esqueci o nome dele. Mas ele falou, como que reconquistar? Colocando em prática aquilo que você vai aprender na igreja. E aí eu lembro sobre a passagem dos pés. Lavagem dos pés. Nossa. Cara, aquilo marcou. Um dia eu cheguei em casa. E aí tava meu pai, a minha mãe, o Zé, os outros irmãos eram pequenininhos, e tava a esposa do meu irmão, e aí eu falei, preciso que você peça para que ela vá para casa, que eu tenho algo a fazer com vocês. Vocês não vão entender isso que eu vou fazer hoje, mas lá na frente vocês vão entender. Eu cheguei, lavei o pé do meu irmão, lavei o pé do meu pai, lavei o pé da minha mãe. Ali começou um processo de transformação e de reconciliação com o meu irmão. A amizade que nós tínhamos, o amor que nós tínhamos, né? E aos poucos estavam se acabando e que a gente tinha virado inimigo. Eu estava ali mostrando para ele que eu queria tudo de volta. Como eu amo meu irmão. Como eu amo o cuidado do meu irmão mais velho. Né? Eu gosto demais. Eu ligo para ele e falo, né? O Zé, vocês conhecem o Zé? O Zé é bem trogloditão. Ele é brutão mesmo. E aí você chegar e ganhar um abraço dele, um beijo, cara, é bom demais. Né? Então, tipo assim, foi todo um processo. Mas de você ouvir, tem que colocar em prática. E eu posso falar assim que você, como irmão mais novo, né? Eu vejo que talvez essa sua forma de ser naquela época, né? Antes de Jesus, cara fechada, né? Essa disputa aí com seu irmão, na verdade, existia ali dentro do seu coração, né? Uma rebeldia muito grande, né, Léo? Rebeldia. E o Senhor foi trabalhando isso, né? Eu falo assim, na escola, olha pra você ver, né? E aí às vezes a gente olha assim, você vai julgar, mas a gente comandava na escola. Eu tava o terror mesmo.
porque o pessoal temia, né? Era um jeito e aí, com o passar do tempo, Deus vai transformando, vai trabalhando, vai moldando. E aí você fala, por quê? Por que dessa rebeldia, né? E aí, às vezes eu olhava assim e falava, cara, por que tá desse jeito? Como, né, natural, porque ele não conhecia Deus ainda, né? Sim. E aí, ele não tinha resposta nenhuma. Por quê? Porque você não sabe onde buscar a resposta. Até que um dia, uma professora também chegou em mim e falou, olha, eu acredito em você. Por quê? Porque eu percebi assim que as pessoas não se aproximavam de mim, não buscavam, né, conversar. E eu falava, pô, mas eu sou um cara legal. Mas o jeito a cara, o rosto, o jeito mal, Sim. e aquilo, Espantava cara, as pessoas. eu falava, então eu vou ser mais mal ainda. De verdade. Só alimentava, né? Só alimentava. Por quê? Porque as pessoas olhavam assim, julgavam ali a cara, falavam, né? E corria. E aí eu falava, pô, então já que é assim, então você o pior de todos, né? E aí eu lembro de um professor, um dia, eu perdi uma prova. Perdi uma prova. E aí eu falei, vou reprovar na disciplina, que era a prova bimestral. Ó, vamos remarcar essa prova, você vai lá em casa. E eu fui. Ele chegou e falou, cara, você é um cara inteligentíssimo. Quanto você é inteligente? Ele falou bem assim, falou, ó, passa a estudar mais, não sei o que e tal. E o cara abriu as portas da casa dele para mim. Às vezes ia fazer uma coisa, ia lá, né? Um excelente professor. E a partir dali eu entendi que tinha pessoas que é capaz de amar. Uma outra pessoa que, eu vou até citar o nome dela aqui, que teve um papel natural, né? Sem ser papel espiritual, mas também já usada por Deus de certa forma, a professora Dirce. É uma baixinha aqui do município, piquititinha, cara, eu sou muito grato a ela. Onde eu vejo ela, eu cheguei abraço, porque para mim também foi uma segunda mãe que eu tive natural, né? Depois da minha mãe, ela. Ela iniciou um projeto de handball na escola em 2014, pra você ter ideia. E aí ela chegou... Não, 2014? Oh, 2004. 2004. Isso, 2004, olha quantos anos atrás. E ela falou, eu quero... 20, vai fazer 19 anos atrás. Falou, eu quero os piores alunos dessa escola. Sem querer, querendo, eu tava no bolo dos piores. Sem querer, querendo. Não sei porquê, mas eu tava no bolo dos piores alunos ali. E meu irmão também tava no meio. Iniciou um projeto de handball. E a partir daí, de verdade, ela chegava assim, subia na muretinha, puxava a nossa orelha. Me respeita, menino, não sei o que e tal. E aí naquela época ela colocou e a gente queria jogar de qualquer forma. Queria brincar, queria, né? Antes, os mais antigos aqui vai lembrar que o GM era uma competição assim que dava muita gente, cara. Sim. Né? Hoje não mais, hoje dá pouca gente, mas naquela época, tô te falando, era 12, 14 escolas por modalidade. Então, tipo assim, no handball eu lembro que tinha 4 chaves, 4 times, era muito competitivo. E assim como no futsal e os outros esportes. E aí ela falava, primeiro ponto. Hoje o Giema vai ser, sabe do quê? Pokémon, caçar Pokémon. Quem consegue... Já mudou, né? Já não é mais igual, né? E aí, cara, ela chegou e falou bem assim, primeiro requisito, boa nota para participar. Segundo requisito, frequência. Terceiro requisito, respeito aos professores. E que sabe o que aconteceu, velho? Aquela galera que era ruim foi crescendo devagarzinho. E isso eu não tinha ainda tido um encontro com Deus. E aí começou esse processo de transformação, primeiro na escola ali. E aí as notas subindo, e foi mudando. E aí a gente viu que, né, o time estava crescendo e tudo por quê? Porque ela colocou, né, alguns objetivos para nós ali. E pouco tempo depois disso daí, você vai lembrar do DI, você já pode conhecer o DI também, vou contar aqui, ele entrou para a casa de recuperação, e aí a partir dali, então, eu comecei a frequentar a casa de recuperação para... Visitar ele. Visitá-lo, tá ali. Minha primeira experiência ao vivo, assim, de você ver o mover de Deus, foi na casa de recuperação. Você lembra como é que foi? Lembro, vou contar para vocês. Conta aí. Tava tendo um encontro aqui no abrigo, o Impacto de Vida. Sim. Isso em 2004, mês de
agosto. Fogo. Mês de agosto. Tava finalizando ali para iniciar o período. Na verdade, o período mais seco para depois começar a chuvona, né? Fogo na casa de recuperação. Sim. Quem que foi apagar? O pessoal da casa de recuperação, e eu tava no meio. A professora Eliane, que inclusive é da igreja, ela achava que eu era até um recuperando. E ela dava aula para mim lá, ó, a escola, vou citar o nome da escola que eu era, do Dirceu. Escola bem, né? Sim. Bem pesada na época. E aí fomos lá apagar, cara, de verdade. E a gente tava lá tentando apagar o fogo no meio do pasto. E aí, para mim, natural. Uhum. Sim. E a fumaça ao nosso contrário, cara, do nada. A fumaça veio no nosso rumo assim e virou ao contrário. Eu me arrepio aqui porque é uma experiência assim que marcou. E naquele dia, Deus se apresentou a mim. E a fumaça virou ao contrário. E a partir daí a gente conseguiu apagar o fogo. Por quê? Não tinha como chegar no fogo porque a fumaça estava vindo para cá e não tinha. Só ia se alastrando cada vez mais. Apagamos e tudo, terminou de apagar e nós voltamos aqui para o impacto. Quando a gente chegou aqui, o que aconteceu? O pessoal contou que eles estavam intercedendo e orando para que Deus mudasse a direção Do vento. Uau. Esse dia eu tava lá embaixo, eu lembro, cara. Maluco Foi do algo céu. incrível. Tá arrepiado, Léo? Naquele dia Deus falou, esse sou eu. Cara, e aí eu entendi a experiência. Eu entendi que era o Espírito Santo e naquele dia ele falou, eu sou isso. E eu fico até hoje, cara, quando eu conto assim, eu me arrepio do pé à cabeça, porque Experiência única, pra né, mim cara? tinha sido algo natural lá. Uhum. Sim. E quando eu cheguei aqui, Deus falou, eu sou sobrenatural. E a partir dali começou, né, o processo. Uau, incrível, né? Cara, Sensacional. Eu lembro de uma vez que a gente tava conversando, né, cara? Tipo, pouco. Deixa eu lembrar onde é que foi. Acho que eu vou conseguir lembrar aqui. Cara, você lembra de uma vez que a gente foi no Heitor fazer um evangelismo à noite? Lembro Dessa mesmo. vez? Lembro. Aí eu lembro que nesse dia, cara, você compartilhou uma palavra. E aquilo ali, cara, veio de encontro no meu coração naquela época. Que você falou, você contou seu testemunho, né? E coisas muito pesadas, Sim, né? sim. Coisas muito pesadas. Mas você falou sobre aquele texto que Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E eu vejo o quanto isso é verdade na sua vida, cara. Né? Porque, assim, conhecendo a forma que era o Léo antes de Cristo, sabendo todas as histórias, né? Já era pra estar morto, né? Cara, o Senhor foi muito gracioso, porque realmente, assim, a graça dele superabundou infinitamente mais, né? Hoje você é um cara profissional, com uma família linda, 2 filhos, né, cara? E não tinha nada, tipo, Nada, do zero. né? Do zero. Esse é um outro ponto que eu vou citar aqui. Algumas pessoas assim que foram fundamentais na minha vida já passaram por aqui. Eu sou muito grato a elas até hoje. Uma delas é o Aldão, que passou aqui recentemente. Sim. Então, e aí, beleza. Frequentei a igreja durante 1 ano, sem estar em célula, sem estar inserido em nada, só indo para a igreja. Indo para a igreja sozinho, todo sábado. Olha que doideira, né? Todo sábado e indo para casa. Igrejas e indo para casa. Até um dia que o Irani falou, gente, nós como os irmãos, nós temos que estar inserido em alguma célula para você crescer mais, isso e aquilo. Eu falei, peraí, mas eu tô numa igreja de evangélicos? E eu não sabia ainda. Eu falei, cara, como é que eu tô na igreja de evangélicos? Por quê? Porque, cara, todo mundo, né? A minha visão de evangélico era gravatinha, sapatinho brilhante, crente. Não, cara, eu não vi isso. Eu falei, não, O Arthur tá dando risada ali. é aqui que eu vou ficar. E aí o Dave falou, cara, tem uma célula que eu acho que ela vai fazer parte do seu tipo. Na época ela, né, bem descoladão e tal. Aí fui pro Alto, participar da célula do Alto. Aldo e a Andressa foram meus primeiros líderes da igreja. E aí a partir dali começou um processo. Estudava de manhã, e aí o Aldo falava assim, o que você tá fazendo em casa? Quer aprender alguma coisa? Eu falava, quero. Aí que tá, oportunidades também. A gente vê no meio da igreja hoje que, vou citar aqui o exemplo. Tá tendo as oficinas aqui, ó. Tá tendo Sim. uma oficina, a gente fazer um merchan aqui de multimídia, velho. É profissão. Não é somente uma oficina. Né? Quanta Cara, gente tá perdendo. Exatamente. Por quê? Porque é de graça.
E quanto, né, falando assim, né, sobre essa questão da profissão, cara, hoje sei lá, alguém que faz edição de vídeo, Videomaker, hoje ele é um designer. profissional Se aí, for uma empresa fixa, ele vai ganhar em torno aí, no mínimo de 3 mil. Iniciando. iniciando, né? Mas se ele falar, vou fazer para outras empresas, cara, ele vai bater muito. Exatamente. Um dígito Não legal, tem limite, né? porque vai ser por serviço, né? É. E aí nessa época o Aldo falou, ó, vem aprender a mexer com computador. Para um cara que nunca tinha ligado um computador na vida. Aceitei o desafio. Porque você também tem que entender isso, que as oportunidades ela vêm. Se você não pega, rodou, cara. Passou, né? E aí eu lembro até hoje, vou citar o nome desse meu colega aqui de profissão também. Fui atender na Ótica Nacional, junto com um rapaz chamado Atos Renan. Trabalhava com o Aldo na época, lá no início. Ele é do lado ali onde é aqueles comérciozinhos ali, que é fechado hoje. Ótica Nacional ficava naquela avenida ali, né? E aí ele falou, desliga o computador lá pra mim. Eu fui lá e desliguei o monitor. E ele falou, não é assim que desliga o computador, é desse jeito. E aquilo me marcou. Eu falei, então precisa aprender. E aí comecei a aprender, o Aldo ensinando, indo ensinando. E Deus vai abrindo as portas, né? Você vai pegando oportunidade, você vai querendo e você vai buscando. E aí eu vou citar um exemplo que hoje o pessoal acha que não tem essa vontade de aprender. Porque essa oficina de multimídia aqui, ela para estar com uns 400 pessoas aí dentro. Aí. Né? Tem o quê? Uns 20 alunos, né? Vamos dizer assim. Média de 20, 25. Só pra você ter ideia, né? Cara, e é uma profissão do momento. Sim. Mas assim, a oportunidade ela vem, as pessoas... Aí um outro exemplo sobre essa oportunidade. A igreja, e nessa época eu já estava com 16 anos para 17, a igreja deu o curso de capacitação soldador, que o William Hoffman fez, deu o curso de pedreiro, deu um curso de eletricista alta e baixa tensão, anunciado lá no púlpito. No púlpito. E eu estava sentado. Falei, cara, isso que eu vou fazer. Vou fazer o curso de eletricista. Fui lá e fiz o curso durante 1 ano no Senai. Alta e baixa tensão. Então, tipo assim, não trabalhe com isso, mas se aparece um serviço aqui, vou lá e faço. A parte elétrica lá da minha casa todinha quem fez foi eu, porque oportunidade. Deus vai te dar a oportunidade o tempo todo. Exatamente. E uma coisa que o Irani sempre disse assim, ó, é mais fácil você ter R$50 entrando na sua conta do que 50 saindo. Então, se aparece um serviço aqui, vou lá e faço. Por quê? Porque um dia eu aproveitei a oportunidade. Então, galera, fica a dica aí, viu? Participa aí da oficina, viu? E tem outros também. A inscrição está aberta ainda. Aproveita. Detalhe, vamos citar então os exemplos, né? Tem a de música, cara. Sim. Oficina de música sensacional. Aprender a tocar bateria, baixo, violão, teclado, cantar. E vou falar pra você, tem uma principalmente a molecada que nos ouve, né? Cara, a molecada tem que sugar o máximo que tiver, cara, porque não é o momento de aprender agora, né? De aprender. E detalhe, quantos reais? Muito caro, muito caro. Vem aqui ver a estrutura que tá montada aí. Larga o TikTok um pouco e vem. Se dispor, é isso que a gente começou falando no começo, né? A questão de se dispor, né? Exatamente. Porque às vezes você vai achar que é perda de tempo. Quando eu fui fazer faculdade, né? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pagar? Como é que vai ser? Porque eu vi de uma família muito humilde, a gente não tinha como, né? Você me conheceu, né, desde essa época aí. Então não tinha como. E Deus foi abrindo as portas. Foi, né? Por quê? Porque você vai se dispondo. Uma coisa que eu entendi, né, e a gente percebe isso, a nossa localidade aqui, ela investe em pessoas. Então, um meio, né, que você percebe aí que Deus trabalha na vida das pessoas ao nosso redor, é que Deus está investindo em pessoas porque elas se dispõem. Sim. Tem como você investir em alguém que não está disposto, né, a crescer? A se doar. Não só eu creio que todos vocês aqui que estão aqui. Quantas vezes nós somos abençoados porque a gente decide se dispor. Tem que estar nesse lugar de estar disponível, né? Estar disponível. De estar nesse lugar andando, né? Por exemplo, eu sempre olho para a vida de Abraão, né? Abraão, ele era Abrão. Ele foi chamado por Deus para sair da terra onde ele estava, né? E ir para um lugar que Deus ia mostrar. Então, que lugar era esse? Abraão, sai da sua terra, do meio da tua parentela e vá para a terra onde eu te mostrarei.
Cara, Deus não tinha mostrado para Abraão onde ele ia, Vou te mostrar no caminho. né? Então, assim, cara, a gente às vezes fica parado esperando Deus, aí vem uma porta brilhante, assim, fala assim, é ali. Cara, se você não der o primeiro passo, o Senhor não vai mostrar para você qual que é o seu destino. Eu vejo isso na vida de Abraão. Sim. Abraão teve que sair do lugar onde ele estava indo e era assim, ó. Ele ia dando um passo, o Senhor ia colocando o chão. Isso é andar em fé. Exatamente. Você dá o passo, Deus coloca o chão. Você dá o passo, Deus coloca o chão. E é interessante a gente citar isso, porque às vezes a pessoa tem uma visão, né? Um exemplo, vai olhar aqui para a vida do Jefão, vai olhar para a sua vida, do Arthur, né? E aí fala, não, peraí, os caras já estão estruturados, né? Mas e o processo Meu anterior Deus. a isso? Se eu contar a minha história... Olha só para você ver. Contar daqui a pro pouco a gente vai carroceiro fazer até uns o burro livros chora. invertidos, tá? Como chora, Né? cara. Vamos. Jogar, inverter o papel. É, Nós ué. vamos fazer o podcast. Vai, vamos lá. Fechou. Sou entrevistado agora. Né? Aí, tipo Não, assim, depois. Depois? A Tá gente bom. vai fazer um especial com você aí, ué. Aí, assim, eu olho, cara, que alguém, de verdade, não tinha uma bicicleta para andar. Não tinha. Só que eu sempre fui muito desenrolado. Nunca tive medo de trabalhar. Mas aí você vê que Deus, ele vai te dando as ferramentas para você trabalhar. Né, no decorrer do processo. Por quê? Porque as pessoas acham que vai ter só vitória. Cara, não. Quantas derrotas, quantas quedas, quantos arrependimentos, quantos consertos. Porque a nossa vida é isso. É. O pessoal não vai olhar para você e falar perfeitão. Não, irmão. A gente erra, a gente falha, a gente peca, você se arrepende, você volta. Sim. O diferencial tá aí. Do Espírito Santo que nos convence do pecado, velho. E você reconcilia e Deus vai trabalhando e vai fazendo. E você vai ver isso na vida dos discípulos de Jesus ali o tempo todo. Sim. É não voltar pra trás, né, Léo? Não retroceder. Ainda que, né, a Bíblia diz assim, ó, o cair é do homem, mas o levantar ele vem de Deus. O nosso erro, né, falo por mim, às vezes a gente erra e o que a gente faz? Natural aquilo que o velho homem fez, se afasta de Se Deus. esconde, né? Se esconde. Mas você não vê que a graça ela é no amanhecer. Esse né, a gente não consegue ter essa revelação assim fácil, né? Mas aí você vê que é um processo. Por quê? Porque Deus vai transformando devagarzinho, devagarzinho. Trabalhei, vou falar aqui alguns empregos que eu trabalhei para conseguir dinheiro, assim, porque eu sempre me movimentei. Trabalhei em lanchonete, trabalhei como garçom, chapeiro, trabalhei em lava-jato, vendedor de picolé. Né? Por quê? Porque você, naquela época não tinha mimimi. Né? A gente tem sempre esse termo mimimi. Por quê? Para você crescer. Devagarzinho. Aí às vezes a pessoa fala, mas tem uma coisinha aqui, mas não sabe o processo. Exatamente. E na nossa vida, com caminhada com Deus, nós vamos passar por processo. E o processo vai te levar sempre para um andar mais alto. Um passo para uma terra melhor. Passo para uma terra melhor. Só que aí tem que ter o quê? A disposição que Abraão teve. Exatamente. De falar, vou sair. Voltando a Abraão, eu quero até pegar a deixa do que vocês falaram, né? Que o processo, como o Denilson falou, cara, o processo é o quê? É esticar, é ser esticado. É você se provar para Deus que você realmente está disposto. E aí tem aquele negócio, né? Tipo, o reino de Deus, o pessoal usa muito esse termo, né? Não é para quem topa qualquer parada, mas para quem não para em qualquer topada. Então, tipo assim, pô, você viu aí, né? Foi longe agora. Ficou bonito isso aí. Ah, Então, vai. assim, a pessoa Vai dar um começa, corte isso. a pessoa começa a fazer, a se dispor no reino de Deus. Mas, cara, todo processo ele tem um momento. E aí, do nada, Deus fala: peraí, vou provar. Preciso ver se a pessoa tá realmente, né? Se ela tem. E o que ele fez com Abraão? Eu quero um filho, quero um filho, quero um filho. Espera. Foi lá e, pelos meios dele, fez um filho. Errou ali. Você acabou de falar. A gente peca, a gente erra. Mas não afasta, continua. Deus falou: não, vou te dar um filho. Na hora certa veio o filho. Era tudo, igual a gente comentou. Então o filho ali, ou seja, a minha posição. Pô, hoje eu sou líder do não sei o que, do não sei do que, do não sei do que lá. Sou o top. Me entrega isso daí. Né? Me entrega isso daí. Abre mão. Abre mão disso daí. Cara, Vem pra cozinha ali. E aí? O tempo todo ali. aí é a hora que o irmãozinho olha e fala: não quero mais também. Cara, não é o processo, é esse. Você precisa passar. Vai ter hora que você vai fazer uma situação, outra. Então a gente não tem que retroceder. Mas ele falou: a gente erra. Pede perdão, continua.
a gente vai ser provado também uma hora e falar, ó, não quero você, não é pra você fazer isso. Sabe? Ou tipo assim, ó, você tá errado. Pô, o Denilson já chegou várias vezes pra mim e falou, Jefão, não é assim, cara. Ou na hora da vontade falava, que vai... Opa, beleza. Pá, depois abraça e... É meu irmão, meu amigo. Ele tá vendo. Ele tá vendo coisa que eu não tô vendo. E o processo continua. Vou até e citar aqui, vambora. né? O pessoal acha que às vezes não vai ter divergência de ideias, né? Nossa! No nosso meio, né? Mas como que é difícil você acatar a opinião do outro aqui, você tendo a sua, aprender a retroceder, a abrir mão. Você falou uma coisa interessante aí sobre entrega isso. E eu sempre lembro de uma passagem onde você consegue um resumo de tudo que Cristo veio fazer, de tudo que ele passou. E assim, em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32, antecede a cruz. É onde Jesus convida os discípulos amados ali para ir orar com ele. Ali Jesus está mostrando, olha, eu estou com medo. E diz lá, minha alma está angustiada até a morte. E aí chega lá e fala, vamos orar, vamos compartilhar. Aí vem o momento de fracasso, ele mostrando, olha, o momento de fracasso com os discípulos, que eles dormem. A segunda chance, porque ele vai orar de novo e eles levantam, e quando ele volta, encontra eles o quê? Dormindo de novo. E Jesus ali, com eles. E fala, calma, basta. Tá se aproximando o traidor. Cara, e essa passagem assim, eu me arrepio só de lembrar. Por quê? Porque é um ensinamento gigantesco. É Jesus olhando para mim e para você. Eu sigo o Jefão. Olha, vem aqui vocês comigo. Vamos ali. É pegando nós no colo, falando, vou mostrar para vocês. E a gente ali vai lá, tá com ele. O que acontece? A gente dorme. E o que acontece? Ele volta e fala, não, peraí, vem vocês de novo. Esse é o processo, cara. Olha que ensinamento. Vamos trazer para a tecnologia de hoje. É o quê? Vem para minha presença, mas o Instagram tá tão melhor. O TikTok tá tão melhor. Não, mas vem. Mas vem. Trazer essa linguagem, por quê? Porque às vezes a gente... É tão bonito ver, mas quando a pessoa não tem um discernimento, e muitos adolescentes, jovens nos assistem. Cara, não deixa o Instagram, o TikTok, o Pokémon... tomar o lugar de Jesus. Pô, a gente começou a fazer um projeto legal lá do Counter-Strike. A galera... Porque a gente queria fazer o quê? A união da galera que tava um pouco dispersa. Algo diferente, né? Exatamente. E é aquilo ali. Só que começou o quê? Opa, todo dia. Falei, opa, vamos dar uma segurada. Por quê? Porque não é o jogo. Não tem problema brincar. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem um propósito por trás disso. Né? A unidade, a presença de Deus. Você falou aí, eu já entendi como uma ferramenta legal, cara. Sim! Né? A gente vê quantas estratégias Deus levantou ao longo desses tempos aí para trazer mais gente. Exatamente. Né? Quanta gente não gosta de jogo? É legal, pô, não tem problema. É mais assim, ponderado. Exato, não pode ter ouvido. Você tem que lembrar por quê. Até o vôlei esses dias, os meninos, teve que dar um corte. Opa, tá fora do plano, não é isso. Segura, baixa a bola, vamos... É porque não tem a ver com o fazer, né? É que nós falamos, não tem a ver com o serviço. Não tem a ver que enquanto você vai caminhando, enquanto você tá fazendo no processo, o senhor vai trabalhando, né? E eu acho que o Léo, o que... Fazer uma conclusão do que você falou, nesse ponto de não parar, né? Cara, a tendência, quando a gente erra, quando a gente comete uma falha, realmente é se esconder, é se afastar, Exatamente. É procurar, não, vou ficar aqui quietinho na minha e tudo mais. Só que assim, se você realmente não quer sair da presença de Deus, por mais que você erra, qual que é a chave para isso, cara? É você estar em comunhão. Exatamente. Né? Próximo. Se você tá em comunhão com a sua célula, comunhão com a igreja, cara, não tem como você ficar indiferente ao seu problema. Você é confrontado, você vai para o lugar de arrependimento, você encontra o perdão e você segue, né? Exatamente. Agora, quando você se afasta, aquilo que aconteceu, ele vai cauterizar a sua mente de tal forma que a tendência natural é você se afastar de Deus. É morte, né? Cara, vou dar um exemplo aqui, ó, de um amigo meu, não vou falar o nome dele, mas ele era um amigo meu, um irmão em Cristo, que
praticamente assim, no meu processo de adolescência e caminhada, ele andou muito comigo no começo, né? Cara, e ele conhecia a Bíblia de uma forma muito profunda. E era um adolescente de 13, 14 anos, Sim. né? Mas o que aconteceu? Ele foi passar férias na casa de um parente dele, em outro estado, ficou lá uns 30 dias, e naquele tempo, cara, ele pecou. Ele cometeu um pecado. E o que aconteceu? Aquele pecado que ele cometeu fez com que ele te afastasse de Deus, se afastasse da comunhão. Totalmente. Né? Que a condenação, a culpa veio sobre ele, ele não conseguiu lidar com aquilo. Mas se ele tivesse, pequei, mas isso não é quem eu sou, né? Volto e vou voltar a ter comunhão, vou voltar a congregar, vou voltar a estar envolvido, inserido. Porque o reino não é para quem é perfeito. Justo. Né, cara? O reino não é, mas é para quem... Porque perfeito só é o Senhor, né? A gente tá refletindo a imagem dele. A gente não tá brilhando como ele. A gente tá buscando, né, diariamente. A palavra de ontem do irmão lá. A gente tá nessa busca de refletir Cristo. Mas você não tá brilhando como Cristo, né? Então, é sendo lapidado, cara, né? E só mais uma coisa. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. 3 tipos de medo. Perguntas. Tá, vamos lá. O que é mais fácil? Ou melhor, o que é mais difícil? Pregar no púlpito, subir lá na igreja, lá no auditório. O irmão Arani fala assim: Jefão, você vai pregar sábado que vem. Tremo até hoje. Meu Deus. O que é mais difícil? Pregar no púlpito ou orar? No púlpito? Orar. Hã? O que é mais difícil? Pregar ou orar? O que vocês acham? Pregar, né, cara? Ah, cara, pregar, né? A gente não tem esse hábito de subir lá, né? Então, O hábito, a gente cara. treme mais, né? Aí eu ouvi cara, eu não lembro quem foi, mas eu ouvi essa semana algo que me... O orgulho bate alto, né, cara? Não, mas escuta, Sim. Calma, pera lá. O grande pregador da palavra, ele pegou e falou o seguinte, falou assim: pra mim, é muito mais difícil orar do que pregar. Aí ele foi explicar. Eu já preguei com uma oratória muito boa, a palavra fluiu, as pessoas foram tocadas por Jesus. Mas eu já preguei também e foi um fiasco. A palavra não entrou, as pessoas... Eu tava, assim, desligado, errei algumas citações, a palavra não foi boa. Mas eu nunca, durante a pregação, esqueci que eu estava pregando. Enquanto eu pregava, eu nunca esqueci que eu estava pregando. Agora, frequentemente, enquanto eu estou orando, eu esqueço que eu estou orando. Então, É difícil manter o foco, né? é difícil, cara. Então ele falou assim: pra mim é muito mais difícil viver em oração, orar, estar na presença de Deus em oração, né? A gente não entra na presença de Deus, a gente já está na presença de Deus. Você me fez lembrar aí de um desafio, acho que foi feito na igreja, não me recordo, mas eu acho que a gente fez isso já tem um tempo atrás, de fazer a oração sem você pedir algo, né? Sim. Só por aí você consegue entender, né? Rapaz... Tem um hino que esse dia eu parei pra entender ele, assim, eu tava meio num momento reflexivo no carro. E eu falei, cara, algo que a gente não faz. Fala, hoje eu só quero sua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Mano, não dá, velho. Porque normalmente você só vai pra presença de Deus na hora que você tá no baque, mano. Fala assim, Você só... Normalmente você lembra, falou, opa, cara, essa situação tá chata, preciso orar. Opa. Aí, cara, no dia que entrou essa música, eu falei, é difícil. É difícil porque você normalmente você corre pro braço do pai quando você precisa de alguma coisa. E a gente esquece de que não, a gente tá na presença o tempo todo. E é por isso que os discípulos ali, nessa passagem que você falou do Getsemane, eles não conseguiram estar em oração junto com Jesus. Por conta dessa dificuldade, é uma resistência. Então, eles estavam junto com Jesus para ir pregar, para expulsar demônio, para cumprir o ID, sabe? Para fazer tudo o que era pro reino de Deus, para servir.
Mas para ter comunhão Veio a dificuldade. é difícil. E por quê? Porque é o nosso interior. Eu posso fazer tudo para Deus, mas a minha carne, ela vai resistir Ah. quando eu quero ter comunhão com o Espírito de E Deus. como é difícil, né, cara? Realmente, você colocando esse ponto de vista aí, você tirar o tempo. Sabe por quê? Porque o dia já começa e você, né, aquela correria. Se pá, esquece até de fechar o olho e agradecer Cara, por ter acordado. você vai fazer oração, aí você começa a orar, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. Aí você lê, Deixa eu tenho Pô, que cara, trabalhar, tem tô que atrasado. tem que Tem pagar que a comprar conta de o luz pão, hoje, tem que comprar pão, tem que não sei o quê. leite. Cara, sua mente, Trabalha assim, muito. cara, Vai longe, né? entendeu? Então, assim, verdade. manter o foco na oração, manter o foco na presença de Deus. Eu nunca tinha pensado nisso, eu também tive isso, porque assim, a gente pensa que assim, o ápice, né, da espiritualidade com Deus é você ter uma excelente oratória, pregar Isso. muito bem e as pessoas serem tocadas pelo Senhor. Mas, cara, não tem nada mais profundo de que quando você fecha seus olhos, fecha seu quarto, é só você e o Senhor ali, né? É por isso que a gente fala assim muito do secreto, né, cara? Sim, Que é um lugar realmente, né? Cada um tem o seu momento. exato. E às vezes até a gente arrumando o templo, o secreto não é suficiente. Esses dias eu tava lembrando daquela sobre, né, acho que é Paulo que cita, né? O tempo todo, né? Orar o tempo todo, Orar sem cessar. sem cessar ali o tempo todo. Ah, mas como que é isso? Por quê? É difícil, né? Você fala, por que o tempo todo? Ele não citou ali 1 hora, 2 horas. Mas é realmente você colocando em exercício vários pontos. Por exemplo, você sai de casa, você tá no carro, o cara te fecha. O que vem na sua cabeça? Nossa. E a Da mãe, dazinha. como é que você não, né? É. Eu tô falando isso por mim, tá? Cara, como é difícil você colocar isso em exercício. É. Você chega lá no trabalho, você tem um conflito, qual é o jeito que você tem de resolver o conflito? Jogando mais fogo no conflito, você quer assim. Mas é aquela É parte de você complicado. respirar e falar, peraí, vou interceder sobre isso. Eu vou orar sobre isso. E aí eu consegui entender essa parte. E tentar melhorar, né? Eu sempre chego na minha esposa e falo, ó, eu tô tentando melhorar nessa parte aqui, ó. Porque tá difícil, né? Chego nela e compartilho, falo, vou fazer isso daqui. Reclamando muito, murmurando muito sobre um fato, né? E aí você tem que entender que algo tá errado. Pega, você para e recomeça de novo. Ô, cara, e ontem eu falei com. Eu falei brincando por irmão, mas é verdade, né? Assim, eu acho que o Senhor, ele é tão bom com a gente, né? Ele é tão bom, assim, maravilhoso, né? Que ele nos deu as nossas esposas de presente, Tá né? doido. Porque assim, Uma que nós somos feios pra caramba, né? não, Vai, tô morrendo. você tá rindo? Eu tô achando que você vai falar sério. Você tá rindo? O Senhor é tão bom. A gente é feio pra caramba. Não. Conseguimos a salvação, Arthur. É. Viu, Arthur? O Arthur chega a estar com um oxigênio ali, porque não tá conseguindo respirar aqui dentro. Acabou o oxigênio aqui. Mas o Senhor é tão bom que ele nos deu nossas esposas. Mas assim, cara, como a gente cresce sendo afiado no casamento, né? Porque, de fato, literalmente, o casamento é um lugar que cara, é muito bom, é bênção, Desafiador né? também. Mas é um desafio, cara. Você vai sendo lapidado. Porque, cara, não tem lugar melhor para você ser testado na sua paciência, no seu domínio próprio, nas suas emoções, no seu tempo. Nas né? palavras. Já que a gente entrou nessa parte aí, aqui só tem casado aqui, o Arthur ali, Deus Tá quase, tá Agora ele quase. tá aprendendo, nós estamos já quase. intercedendo Mas já. aqui, eu vou falar de verdade. Aquela passagem onde a Bíblia diz ali que a mulher sábia realmente é É dificular. dificular. Isso é verdade e eu vivo diariamente. Cara, como a Melissa, ela é um exemplo de mulher e de mãe que olha o tempo todo. Eu falo pra ela, cara, que exemplo que eu tenho dentro de casa que é você. Porque a paciência, algo que eu não tenho muito. Paciente, sabe conciliar, sabe conversar. E assim, e isso você vê que Deus coloca na tua vida para te tornar melhor. Eu agradeço ela, eu falo, meu bem, obrigado. Obrigado por você estar me tornando melhor.
Às vezes ela também não tá legal. E aí é onde entra a gente também. As poucas vezes que nós estamos. Né? E aí você fala, não, hoje é comigo, entendeu? E é isso, cara. Você consegue entender que Deus separou algo para fazer e tornar a sua vida melhor. Mas assim, tem as dificuldades que você falou. A paciência, né? Nós vamos ser moldados em outras partes e assim por diante. É. Questão de horário, por exemplo. Uhum. Cara do céu, eu sempre fui muito correto com o horário. E a Melissa, assim, deu um up. Gosta de me atrasar e tal. E aí aquilo me torna assim, eu fico, né? Mas eu percebo. Você tem que, né? Amar do mesmo jeito. Sim. Às vezes né, a gente tem a contenda ali, você tem que ceder. Você tem que saber a maneira de falar. Tem que saber como conversar. Sim. Porque não é todo, é um processo. Deus Exatamente. colocou pra gente aprender, velho. Não aprende não pra você ver. E aí vai vindo os filhos, só vai aumentando o nível Nó. No treinamento. do treinamento, né? Eu- Você tá no nível 1, aí você passa pro nível 2. Aí vem Aí o outro. vem o 3, aí você tá no hard agora. Olha, eu falo pra vocês assim, eu até comento com ela e falo aqui, que desafio gigante é a questão de paternidade. É. Ontem a Maria e o Exalto ministrando lá na nossa conferência aí, sobre um pouco de paternidade, e a gente vê, cara, eu preciso melhorar como pai, né? Nossa, na verdade, é aquela coisa, né? Assim, se a palavra ela não vir e ela não vir te esmagar, assim, ó, pra você falar assim, cara, eu sou um Zé Ruela mesmo, né? Eu tô sendo igual O que eu tô fazendo, né? Tô sendo igual a mula de Balaão, um trem desarrumado mesmo. Então, não é se a palavra vem só pra... você é o ursinho Puff de Jesus. Você é o Pokémon de Cristo. O Zé Colmeia. Zé Colmeia. Cara, não, ela vem pra, ó, Confronto, meu amigo. porrada, Confronto. né? E ontem os irmãos, vou falar pra você, hein? Mexeu no banco, hein? Ó, foi lapada, tá? Eu até comentei no caminho de volta depois do culto à noite, do encerramento ali, tava indo pra casa, eu comentei com a Mê, né? Eu vou falar aberto aqui. Falei, meu bem, eu preciso ser um pai melhor. Por quê? Porque realmente é isso, você vem pra te mudar. É. Falei, cara, eu preciso parar, eu tô errando em alguns pontos. Eu comentei com ela no carro, que eu preciso ser um pai melhor. Isso é bom que tá dando efeito. Galera, eu sei que o papo tá top e eu vou cortar vocês antes que a gente entra no assunto paternidade, porque, cara, já bateu 1h10, bicho. Nós já tá mais atrás. O Arthur já tá louco me mandando mensagem aqui. Então, fechou. E eu sei que seria maravilhoso a gente continuar aqui, tá sendo muito top. Já, Leozão já vai ser o nosso step aí pra estar sempre aqui com a gente, porque desenrola, conversa bem. E, cara, foi maravilhoso. E eu vou deixar o Denilson fechar com você. Leozão, meu brother, cara, só te agradecer, né? Pra nós é uma honra ter você aqui, né? É uma pessoa que tem servido a igreja em Ariquemes, servido o corpo de Cristo de uma forma com tanto amor, tanto excelência, né? Colocado a sua família à disposição do reino. Exatamente. E tanto tem edificado as nossas vidas, né? A gente tem visto, cara, o quanto o Senhor tem abençoado vocês e tem sido um exemplo, né, para essa geração. Eu sempre falo que a nossa geração, ela tá carente de exemplos, de modelos, de referências, né? Boas referências, né? E nesses dias agora, eu confessar a minha felicidade de ver você e a Melissa tão envolvidos agora nesse último encontro e à frente da geração. Porque, cara, muito daqueles meninos ali, vários daqueles meninos ali, tem em você uma referência, assim, de olhar assim e falar, pô, cara, não vou ser igual aquele cara ali, entendeu? É interessante falar sobre isso, já que estamos ao tempo, Arthur, mas calma aí. Fala. Assim, ó. Esses dias eu comentei, acho que na célula também, não me recordo onde eu estava conversando, eu falei, cara, se você perceber, né, nós entramos na igreja e a gente procurou referências. Não é verdade? Sim. Você olha para alguém, olha para um ponto e fala, cara, eu busquei isso na referência. Um exemplo, eu busquei referência lá no Exalto, busquei referência no Aldo, busquei referência em fulano, busquei referência, né? E você vai buscando referência. Sim. E querendo ou não, hoje, nós que estamos aqui, sim, galera que tá vindo aí. É uma responsabilidade, né? Exatamente. Então, meu irmão, só te agradecer, dizer que o papo foi muito bacana e, cara, aqui tá sempre aberto para quando você quiser voltar e trocar uma ideia, aí. tá bom? Valeu. E eu quero agradecer a oportunidade a vocês Fique também. à vontade. E sempre que precisar, eu tô aqui.
né? E não só para isso, né? A gente está Com nos certeza. bastidores aí atrás de tudo. Fico grato a Deus por esse momento aqui e que Ele continue abençoando. Isso aqui é uma ferramenta incrível, velho, que nasceu no coração de vocês para expandir e alcançar mais ainda, né? E a gente vê que Deus tem usado isso. A gente Amém. acompanha. Né? Eu lembro quando a gente começou lá no Instagram, 500 pessoas, né? Lembra da gente comemorando Sim. cada 500, cada 1000? Por quê? Porque são ferramentas, né? E eu agradeço a oportunidade. Valeu, Leozão. Valeu, Tamo junto. Leozão, foi um prazerzaço ter você Valeu, aqui. irmão. A casa é Valeu. sua, sempre que puder. Seja sempre bem-vindo. Tamo junto, você faz parte de tudo isso daqui. É isso aí, galera. Você que ficou até agora no Pode Crer Podcast, muito obrigado. Não esquece que falamos no começo, curte, compartilha, manda pra todo mundo aí e fica preparadinho, porque toda segunda-feira às 18h30 nós temos o Pode Crer Podcast. Fechou? Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.